Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula em relação aos períodos, tá? Bom, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Francisco Adri, sou professor aqui pela FAESP e estarei aqui com vocês durante essa aula. Essa aula tem o objetivo de facilitar a aprendizagem de vocês, porque existem pontos importantes aqui, historicamente falando, sobre a disciplina de missiologia, tá? Então, vamos aqui para os nossos slides, tudo bem? Antes, eu quero me apresentar, mais uma vez, falar um pouco sobre a minha atuação na área da teologia e na área da educação. Bom, como eu já disse, me chamo Francisco, eu atuo na área da educação, sou professor de Sociologia e História na Escola Estadual Roberto Mange. Atuo aqui também pela FAESP, em uma das suas extensões, tá? Ali do Parque Cocaia. Tudo bem? A minha formação é toda na área das ciências humanas, sou formado em Sociologia, História, Pedagogia, docência do ensino das questões socioeducativas com pós-graduação, também pós-graduando em ciência da religião e possuo alguns livros publicados, tá? Bom, então vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, nós temos aí então a nossa primeira aula. A nossa aula, ela abrange aí no livro didático de vocês, na introdução e o capítulo 1, tá? Então a nossa primeira aula ela faz conexão com a introdução e o capítulo 1, tudo bem? Então nós temos nosso tema aí, né? Missiologia, perspectivas teológicas da missão. Os nossos objetivos são 4 desta aula. Primeiro, nós vamos analisar a relação entre a missão e a teologia. Segundo, vamos identificar referências do Antigo Testamento paralelo com o Novo Testamento, tá? O que está envolvido com a missiologia. E terceiro, o objetivo da aula é conscientizar o aluno, o professor, quem quer que seja servo de Deus, mas trazer uma conscientização sobre a questão da conversão autêntica, né? Por último, o objetivo da nossa aula é entender a teologia da missão em diferentes contextos. Tudo bem? Próximo slide. Bom, nós temos aí a nossa introdução. A introdução está um pouco diferente aí do livro didático de vocês. É o mesmo, tá? É o mesmo assunto, tá? Mas é uma síntese. Tudo bem? Vamos ler. Olha só. A vida cristã tem suas bases doutrinárias sólidas, traz privilégios, responsabilidades e envolve a missão da igreja diante de Deus e do mundo com clareza e fidelidade. Então, olha só, deixa eu explicar aqui 4 palavras que eu achei interessante e coloquei até em itálico, tá? Então, olha só, diz que a vida cristã tem suas bases doutrinárias sólidas, tá? Então, eu acredito que todos os crentes, servos de Deus, precisa, antes de tudo, ter as suas bases nas doutrinas da palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas, né? Então, quando a gente fala doutrina, a gente fala sobre a cristologia, pneumatologia, e assim por diante. São disciplinas diferentes que eu não posso entrar, mas só como ponto de partida aqui da introdução, tá? Então, segundo, diz que traz privilégios, né? Quando a pessoa aceita Jesus, nos seus primeiros anos de conversão, ele sente o privilégio, porque aquele peso que havia nele de ser
uma pessoa que não conhecia Cristo, agora ele acaba tomando um fôlego, um ar, né, descansando. E com isso eu me refiro a todas as áreas, né? Aí aqui entra a questão da regeneração, a pessoa passa a ter um novo gênero, né? E depois entra na questão da responsabilidade, ou seja, quando eu sou representante, sou embaixador do reino de Deus, né? Eu divulgo o evangelho, tá? Aí entra a questão da responsabilidade. E depois disso aqui, ó, envolve a missão da igreja diante de Deus e do mundo com clareza e fidelidade. Então, assim, existem aqui pontos importantes. Primeiro, a pessoa se converte. Segundo, a pessoa ela vai construindo a maturidade, né? Depois, com o tempo, ela começa a compartilhar o evangelho com outras pessoas, né? E aí, compartilhando esse evangelho com essas pessoas, ela tem também a responsabilidade de ser esse embaixador do reino de Deus, né? Então, quando a gente olha para a introdução e olha para a gente, hoje a gente percebe que existem alguns pontos que precisamos avaliar na nossa vida dessa questão da missiologia, tá? Próximo slide. Então, nós temos um contexto histórico aqui, tá? Olha só, segundo Johnson, 2001, página 45, a igreja primitiva viveu a missão de forma prática, sem desenvolver reflexão teológica sistemática que somente viria a ocorrer nos séculos posteriores, tá? Então nós temos aí, no próximo slide eu vou falar um pouquinho disso, nós temos aí que a igreja primitiva, no século I, principalmente, a ação do Espírito Santo estava sobre essa igreja, mas no que se refere a uma sistematização, né? Uma sistematização ainda não ocorria. A gente vai ler um pouquinho aqui, próximo slide, olha só, para nós compreender um pouco melhor. Nesse próximo slide aqui, no seu livro didático, não aparece, isso aqui é mais para a gente ter uma ideia de como ocorreu isso, o processo, né, histórico. Então vamos ler aqui. Eu fiz uma citação. Então, olha só. Seus períodos. A igreja primitiva do século I ao século V. A missão vivida e sem reflexão sistemática. Então, durante esse período, a igreja ela não tinha desenvolvido um trabalho de estudo a respeito desse assunto. Como eu disse, a ação do Espírito Santo, a conversão de crentes, mudanças de cultura, de outras coisas do tipo, né, estão mais presentes naquele período ali, tá? Depois nós temos a Idade Média, que vai do século VI até o século XV, né? Nesse período a missão era associada às cruzadas e à expansão. Nós temos aí a questão das cruzadas, que é mais uma declaração histórica, tá? Então, mas mesmo assim, essas questões das cruzadas, combatendo contra se eu não me engano, os muçulmanos, né? Então, a gente consegue ver aqui, os muçulmanos iam haver também outros inimigos também por trás disso aí, tá? Então, a gente consegue entender que naquele período, aos poucos, por conta de costumes, de culturas e tudo mais, a igreja ela vai se expandindo gradativamente. Depois nós entramos aí na reforma protestante, que inicia no século, que ela tem início no século XVI, e ela vai dar ênfase na pregação e a expansão missionária posterior. É a partir daqui que os primeiros indícios da missiologia começam a aparecer, né? Nesse mesmo período também surgem vários apologetas, pontos que nós estudamos na disciplina anterior,
E aí nós vamos agora aqui para o segundo período, ou melhor, o quarto período, né? Que é a Era Moderna, né? Ela inicia no século XII e vai até o século XVIII. Naquele período havia a presença do movimento missionário protestante, uma reflexão organizada, tá? É a partir daí que essa questão do evangelismo, da missiologia, né, da teologia também começa a ser implementada, a partir desse período. E aí depois nós temos aí o quinto, 1, 2, 3, 4, o quinto período, né, que inicia no século XIX. A missiologia começa naquele período, ela começa a se estruturar como disciplina teológica, tá? É a partir daí que a gente consegue ver uma necessidade que havia de sistematizar, porque o cristianismo ele estava em várias regiões do mundo, tá? E uma vez em várias regiões do mundo, o cristianismo lidava com culturas diferentes, com povos e línguas diferentes, tá? Então era necessário ter essa sistematização, tá? E depois nós temos o século XX, né? Século XX, que aí sim, nesse século XX, vai ser consolidado, né, nos seminários, unindo várias disciplinas para estudar a missão, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos aí, então, você viu os períodos da história, tá, da igreja e suas relações com a questão da missiologia. Bem, vamos para o próximo slide. Bom, nesse slide nós temos aqui relações entre as áreas missão, teologia e missiologia. Nós vamos ver aqui que existem questões diferentes, cada uma delas tem a sua atuação. Vamos ler. Olha só, a missão reflete o chamado de Deus para evangelizar. A teologia estuda esse propósito divino, tá? A missiologia estuda esse propósito divino. Deixa eu ver aqui. Não, a teologia estuda esse propósito divino. A missiologia organiza estratégias de alcance. E aí ele dá um exemplo. Paulo, em Atos capítulo 12, versículo 3, capítulo 13, versículo 2 e 3, ele foi enviado pelo Espírito Santo. E Jesus, lá em Mateus, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, ele prega o reino de Deus. Tá? Então, existem pontos aqui nesses versículos, nós poderíamos ter mais tempo para fazermos aqui uma interpretação exegética do texto, mas não é muito difícil para a gente entender. Tá? Cada uma dessas ações, seja da pessoa de Paulo quanto da pessoa de Jesus Cristo, havia ali as suas aplicações, que se refere à missão, à teologia e à missiologia. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre esse assunto, tá? Próximo slide. Então, olha só. O que é a teologia da missão? Aí o Andrews, autor de um livro, que vai falar sobre essa questão da missiologia, ele traz aqui para a gente, ele faz uma citação direta. Então, olha só. A teologia da missão é um estudo disciplinado que lida com questões que surgem quando o povo da fé procura entender e cumprir os propósitos de Deus no mundo, tal como demonstrado no ministério de Jesus Cristo. É uma reflexão crítica sobre as atitudes e ações adotadas pelos cristãos em busca do cumprimento do mandato ministério. Sua tarefa é validar, corrigir, estabelecer, sob o melhor fundamento,
dada a prática da missão. Então é interessante essa citação que o autor faz, porque ela acaba trazendo para a gente meio que uma cobrança. Tá? Se você for ler com mais atenção, você verá que nós temos aí, dentro dessa citação direta, dois pontos importantes. Primeiro, diz que a teologia da missão é um estudo disciplinado, né, que lida com questões que surgem quando o povo de Deus, o povo da fé, procura entender e cumprir o propósito de Deus no mundo. Aí a pergunta que eu faço, parando dessa vírgula, é o seguinte: será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos usando a teologia como um elemento importante para fazer missão? Ou qualquer que seja o trabalho que envolva a missão ou a missiologia? Se você for fazer uma pesquisa, você verá que existe uma distância muito grande nos dias de hoje em relação a isso. Praticamente não se ouve falar de missionários, de missão, de evangelismo. Né? Então, nós temos recursos hoje tecnológicos, né, como o WhatsApp, as redes sociais como Instagram e outras do tipo. Você não vê essas redes sociais sendo usadas a favor do evangelismo. Precisamos acordar, pessoal. Então, olha só. Aí aqui, olha só, é uma reflexão crítica sobre as atitudes e ações adotadas pelos cristãos em busca do cumprimento do mandato missionário. Né? Sua tarefa é validar, corrigir, já tinha lido aqui, né? Estabelecer sobre o melhor fundamento dado à prática da missão. Precisamos acordar sobre esse assunto. Próximo slide. Aqui. As consequências da separação entre teologia e missão. Então, olha só, vamos ver o que ocorre aqui. Separar teologia e missão prejudica a compreensão cristã. A teologia sem missão torna-se teoria vazia. A missão sem teologia pode desviar do propósito divino. Ambas devem caminhar juntas, como Jesus orienta: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Você percebe que nos dias de hoje ouve-se muito falar da teologia, né? Ouve-se muito falar das interpretações como exegese, homilética, hermenêutica, mas você não percebe muito o uso da teologia a favor da missiologia ou da missão. Tá? Eu tenho falado às vezes nas minhas orações, e quando eu vou à escola dominical, é muito fácil você estudar sobre o assunto. O grande problema está quando a gente coloca esse assunto na prática, quando a gente faz uso, entendeu? Desses conhecimentos. Precisamos urgentemente, pessoal, pensar a respeito da missão. Tá? Vamos para o próximo slide. Olha só. Aí não aparece no livro didático de vocês, é uma citação que eu faço de um autor, né? Mark Dever, ele é um pastor americano, batista, ele dá algumas palestras aqui no Brasil, e em 2011 ele publicou um livro intitulado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tá? Vocês devem já ter ouvido falar desse livro. Então, ele traz para a gente essas 9 marcas, e eu destaquei em azul, no quarto ponto, 1, 2, 3, no quarto ponto, eu destaquei em azul no que se refere à missiologia ou missão. Tá? Então, olha só, olha o que ele coloca para a gente. Evangelismo intencional, proclamação ativa do Evangelho. Aqui, seriam os capítulos do livro, e ele dedica um capítulo do livro falando sobre o evangelismo intencional, proclamação ativa do Evangelho. Segundo ele, uma igreja
uma das 9 marcas de uma igreja saudável é ter evangelismo intencional. O que é intencional? Intencional é quando se valoriza, né, o evangelismo, é quando está colocado em pauta na igreja local ou na igreja como um campo, né? E ele coloca aqui ele dedica um capítulo sobre esse assunto. Hoje também a gente não vê isso em muitas denominações evangélicas hoje. Precisamos pensar sobre isso, né, pessoal? Então, olha só, diz que é proclamar uma proclamação ativa do evangelho. Aí a pergunta que eu faço é: como nós estamos ativando, né, a proclamação do evangelho nos dias de hoje, tá? Porque a gente vê, você percebe hoje por meio de pesquisas que em alguns movimentos hoje cristãos há apenas um quarto domingo do mês que é para culto de missões. E quando tem, é meia hora, 1 hora de trabalho, poucas pessoas para fazer esse trabalho. Então nós estamos muito aquém do trabalho de missão, ou missiologia, ou tudo que envolve esse trabalho de compartilhar o evangelho, tá? Hoje nós temos vários recursos, como o WhatsApp, o Instagram, como eu coloquei agora há pouco, mas não são usados. Precisamos, irmãos, pensar sobre esse assunto, urgentemente. Próximo slide. Então nós temos aí, olha só, não aparece também no livro de vocês, eu fiz um trabalho e eu coloquei como uma citação minha aí, tá? É uma sugestão que eu coloco, tá? Olha só, sugestões para missão na igreja local. Eu fiz uma pesquisa e nessa pesquisa eu entendi também que há muitos obreiros em várias denominações, 30 obreiros, 35, 20, 25, mas parece que na gestão ministerial, né, não existe grupos definidos, tá? Grupos definidos para trabalhar nessa questão da missão. Por exemplo, e aí vem aqui a sugestão, olha só, ter um grupo definido é ter pessoas, em primeiro lugar, é definir quais são as pessoas que podem ser voluntárias para trabalhar na missão. A gente entende que é uma obrigação de todos nós compartilhar o evangelho. Mas a gente sabe, por outro lado, que nós temos projetos, temos famílias, temos o nosso trabalho e tem várias outras coisas, tá? Nem sempre, todos os finais de semana, estamos prontos para fazer esse trabalho. Mas eu acredito que uma denominação com vários obreiros, 15, 20, 25, 30 obreiros, eu acredito que quando há uma organização para definir grupos que tenham, que sejam, como que eu posso falar aqui para você? Que sejam voluntários para trabalhar, eu acredito que seria relevante isso, tá? Então eu coloco aqui em primeiro lugar, gente. A gente não vê também, mas olha só, eu coloco aqui. Em primeiro lugar, deve-se ter oração específica para o trabalho de missões, tá? É o primeiro ponto que a gente também percebe que não há hoje em algumas denominações cristãs, tá? Segundo, a gestão e a sua visão missiológica local, tá? Então, ele definir grupos, né? Ele trabalhar com isso. E terceiro, grupos definidos para trabalhos evangelísticos, é o que eu estava comentando agora há pouco, tá? Então vamos lá. Tem
25 obreiros e mulheres ali também, né, que trabalham com essa questão da missão? Tem. Então a sugestão que eu diria aqui é essa. O gestor poderá marcar uma reunião, né, com todos e ver, em primeiro lugar, quem pode trabalhar, quem pode ser voluntário. Definiu, sabe quem são os voluntários, então definir dias, finais de semanas, né, horários, tá? E aí definido, você tem grupo para evangelismo, você tem grupos para visitas, você tem grupos para trabalhos de intercessões para pessoas, você tem grupos para pregar, né? Grupos específicos com a agenda para pregar, entendeu? E assim, isso é muito interessante. Olha só, depois temos aqui estudo bíblico periódicos para os grupos. Então, definir os grupos, aplique estudos bíblicos para eles, porque por meio do estudo bíblico aí você tem, né? Você tem a teologia como um recurso de te dar as interpretações ou os textos específicos para o trabalho de evangelismo. É isso, tá? Você viu que agora no slide anterior nós temos cada uma. A teologia tem uma função, a missão tem a sua função e a missiologia tem as suas funções, tá? E por último, preparo para os grupos e suas relações sociais. É aquilo que eu estava comentando, tá? Seria isso, o preparo para os grupos e suas relações sociais seria isso aqui. Tá, vamos lá. Quatro homens, 4 mulheres, ou então 4 homens, vai fazer uma visita e chega lá naquela pessoa que é um servo de Deus, mas a sua família não é cristã. Aí, essas 4 pessoas visitantes chegam para fazer a visita. Aí, ao entrar, eles olham para um lado, olham para o outro, olham para os móveis, olham para o teto. Isso acaba atrapalhando aquela visita, né? E acaba também interferindo naquelas pessoas, porque o objetivo é levar o evangelho para aquela família, né? Quando isso ocorre, aquela família ela acaba resistindo, ela não quer mais saber de visita, tá? Então, essa questão de preparar os grupos para as suas relações sociais, elas são importantes, porque ela vai ensinar essas pessoas a chegar, fazer uma visita ou evangelismo a determinada família e ali saber lidar no ambiente, naquele ambiente, sem reparar móveis, sem reparar a casa, sem reparar para as pessoas que estão ali, mas ser neutro, né? É nesse sentido, tá? Então vamos para o próximo slide. Aí nós temos aqui as nossas considerações finais, tá? Eu vou ler aqui, ó. Olha só. A missiologia revela que a missão nasce em Deus, tá? É fundamentada pela teologia e realizada pela igreja sem separar fé e prática. Entendemos que a missão é proclamar Cristo ao mundo, cumprindo o envio de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, as nossas considerações finais, a missiologia, ou a missão, na verdade, ela começa em Deus. A gente vê isso muito. Vamos pegar aqui um texto, como eu falei no início da aula. Vou pegar aqui um texto. Quando você lê você lê Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2, 3 e o 4, você percebe que a proposta que Deus faz para Abraão, ela tem um caráter missiológico, tá? Porque Abraão sai da sua terra, do meio do seu povo, da casa do seu pai, vai para uma terra que ele não conhecia, e ele ia lidar com quem ali? Com pessoas desconhecidas, né?
através dele lá na frente, ele iria desenvolver uma família por meio de Isaac, tá? E com isso, lá mais na frente, uma nação iria sair da pessoa de Abraão, e uma vez Deus sendo a fonte da moral, da ética, da espiritualidade, das leis, isso seria, aquela nação seria para as outras nações, né, uma nação santa. Então nós temos aí uma declaração missiológica, tá? Quando você conecta isso com Marcos capítulo 16, você também pode ver que há também uma conexão com a missiologia, porque você vê, né, os discípulos no ministério de Jesus, né, Jesus e seus discípulos fazendo trabalho de missão ali, tá? Incluindo várias pessoas também, várias culturas. Então eu peguei esses dois textos para mostrar que ambos têm uma conexão, tá? Então olha só, eu vou ler aqui mais uma vez, antes de ir para o próximo slide. Olha só, aqui ó, sem separar fé e prática, entendemos que a missão é proclamar Cristo ao mundo, né? A missão é isso, cumprindo o envio de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus, no seu ministério, sabia disso, que certa vez até ele falou para os discípulos para orarem, para Deus mandar mais ceifeiros para a sua seara. O que nós estamos vivendo hoje é um cumprimento do que Jesus falou, mas não é por isso que nós vamos ficar assim. Precisamos pensar sobre o trabalho de missão como um todo. Vamos para o próximo slide. Então você vê aí o resumo da aula, tá? Vamos ler aqui esses pontos. Resumo da aula. Então nós falamos da missão e teologia, né? Ambas têm pontos diferentes. A missiologia tem a sua função, a missão tem a sua função e a teologia tem a sua função. Qual é a missão da missiologia? A função da missiologia, ela é mais abrangente, porque ela envolve, ela vai definir quem são as pessoas que são chamadas para o ministério de evangelistas, né? Seria representado pela pessoa de Paulo, que plantava a igreja, definia a igreja, implementava, ia para outro lugar e assim na sequência, né? Então depois nós temos as questões dos missionários, né, que estão dentro dessa questão da missiologia. E aí depois temos as questões do estudo, né, que essas pessoas precisam estudar, precisam se preparar, precisam estudar sobre culturas, costumes, e independente de ser dentro do Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país com várias culturas, né? E assim, sendo do Brasil ou fora do Brasil, então tudo isso está envolvido com a missiologia. Aí depois vem a missão. A missão é mais um trabalho, um dever, no caso, é uma proposta de Deus para a igreja, né? De Deus para a igreja, é um dever nosso fazer missão, é uma determinação. Quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 20, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Então, isso tem a ver com missão, tá? Aí depois nós temos a teologia. O que a teologia vai fazer? Qual é o papel dela? O papel da teologia é trabalhar teologicamente os textos específicos para aplicar às pessoas, tá? Aí vem o terceiro ponto, duas características do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aquelas que eu falei de Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3,
e a pessoa, envolvendo a pessoa de Abraão e as outras nações, que ele seria pai de uma grande nação e que essa nação teria um único Deus e que suas leis são santas, e por meio disso Israel seria, nesse sentido, também uma fonte que revelaria para as outras nações quem Deus é. Tá? Depois nós temos o ministério de Jesus, no capítulo 16 de Marcos, né? Onde tem Jesus e seus apóstolos também definindo a igreja, mostrando, sendo a igreja um povo santo também, mostrando para o mundo quem Deus é pela pessoa, na igreja, né? Que a igreja reflete Deus na sua vida. Então isso tem a ver com missão. Depois nós temos também aqui, contexto da fé. Aí essa questão do contexto da fé abrange a nossa maturidade espiritual, nossas questões morais, éticas. E aí, por último, tem a vida transformada, né? A vida transformada, a gente vai falar um pouco dela nas outras aulas, mas a vida transformada é aquela que se refere à pessoa, veio do mundo, se converteu a Cristo, se regenerou e agora é um representante de Cristo na terra. Tá? No que se refere à missão, à missiologia. Tá? Então, referências, nós usamos aí a Bíblia de Estudo Pentecostal, a CPAD, o Dr. Robaldo, que é o autor principal do livro didático de vocês, né, de missiologia, e também nós temos o o que é missão, publicado e na editora, eu acredito que lá em Londrina, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês, se quiserem assistir essa aula, foi um prazer ficar com vocês até aqui. Deus abençoe. Irei disponibilizar algumas atividades para vocês realizarem lá mais na frente, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus.